Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 3, o versículo de número 1 ao versículo de número 5. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Do verso 1 ao versículo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, verso 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra. Palavra esta, ó Deus, que tu tem usado para transformar as nossas vidas, para nos elevar a dar as costas ao pecado e nos aproximarmos de uma vida de maior comunhão contigo. Palavra essa, ó Deus, que tem alcançado os piores dos pecadores, ó Pai. Tem transformado pessoas que muitas vezes parecem não ter solução. Mas a tua palavra vem, chega, transforma, salva e o direciona para um lugar de comunhão contigo e de uma vida de obediência à tua lei, ó Pai. Que essa mesma palavra, Senhor, possa endireitar as nossas vidas nessa noite. Que essa palavra, ó Deus, possa chegar aos nossos corações como chegou aos corações dos ninivitas. Que essa palavra, ó Deus, possa nos redirecionar, assim como Jonas foi redirecionado por Ti, Senhor. É assim que nós te oramos, Senhor. Fala conosco, pelo poder da Tua santa palavra, na atuação sobrenatural do Teu Espírito, te oramos. Amém. Nós vimos no sermão anterior sobre o livro de Jonas, no capítulo de número 2, que Jonas, após ser engolido por um grande animal marinho, um grande peixe ou uma baleia, Jonas então começa a orar ao Senhor. Nós salientamos num dos primeiros sermões que nós falamos no capítulo de número 1, que o capítulo de número 1, Jonas não ora de jeito nenhum. Ele desobedece à missão de Deus sem sequer orar a Deus. Jonas vê pagãos orando aos seus deuses, chamando para que ele ore ao seu Deus, e ainda assim ele não ora. Mas quando chegamos no capítulo de número 2, Jonas se encontra numa situação completamente desesperadora, humanamente falando. Então ele agora está disposto a orar ao Senhor em meio àquela calamidade, em meio àquele caos que ele estava sofrendo. Nós vimos e aprendemos muitas coisas no capítulo número 2, e uma das coisas que nós aprendemos é que não há um lugar específico para você orar. Quem poderia achar um lugar mais estranho para orar do que dentro da barriga de um grande peixe? Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, será que eu posso orar no banheiro? Jonas orou na barriga de um peixe. Então nós podemos orar em qualquer lugar.
E Deus muitas vezes coloca situações desesperadoras, humanamente falando, sobre as nossas vidas, justamente para que a gente comece a orar, como Jonas passou a orar. Então, no capítulo número 2, se encerra dizendo que o Senhor falou àquele grande peixe, e aquele grande peixe cuspiu a Jonas, aquele ser indigesto, e ele então voltou a ficar em terra firme. E é a partir do capítulo número 3, então, que começa essa nova retomada na vida de Jonas. O tema da nossa mensagem hoje é a escola da graça. A escola da graça. Falando sobre isso, Richard Phillips diz assim: o livro de Jonas documenta a educação que um profeta recebeu na escola da graça de Deus. Jonas teve que passar por poucos e boas para aprender o que é a graça de Deus no seu dia a dia. A primeira coisa que podemos observar, nós dividiremos esse sermão em 3 pontos: a graça do Senhor, a graça em Jonas e a graça para Nínive. Veja o versículo de número 1 e 2, que fala da graça do Senhor. Veja o que diz o versículo número 1 e 2 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Abram a Bíblia de vocês em Jonas, no capítulo de número 1, verso 1 e 2. Veja o que diz o texto bíblico. Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É quase que uma repetição, palavra por palavra, o que está acontecendo aqui no capítulo de número 3, verso 1 e 2, do que foi a abertura do livro no capítulo número 1. No capítulo número 1, Deus inicia o livro de Jonas, chamando Jonas para atender o seu chamado. No capítulo número 3, Jonas agora, depois de ter tomado uma sova do Senhor, ter passado por aquela provação dentro daquele grande peixe, ele agora é novamente chamado pelo Senhor para a mesma missão que ele tinha recebido anteriormente. E isso é uma manifestação da graça de Deus. Grande parte dos comentaristas bíblicos salientam essa verdade. A oportunidade que a graça de Deus, mais uma vez, estava manifestando na vida de Jonas. Deus aqui então nos dá uma visão de que Jonas está tendo um novo recomeço. Depois de tanta desobediência, depois de insistentemente, a todo custo, fugir do chamado do Senhor, Jonas agora, ele está retomando aquilo que Deus tinha dado a ele inicialmente. Jonas, ele foi resgatado ao seu cargo de profeta e à missão que Deus o tinha dado. Não adianta, irmãos, quando Deus tem um plano para realizar por meio das nossas vidas, e um plano em nossas próprias vidas, ele há de realizar. Comentando sobre isso, Tullian diz assim: quando ouvimos o chamado para ir e corremos em direção oposta, Deus tem um modo de fazer com que sejamos lançados fora do barco, engolidos por um grande peixe e cuspidos na praia em que devemos servir. Deus nos permite correr e ainda saber que Ele vai chegar ao nosso local de fuga antes que nós cheguemos, de modo que Ele possa direcionar nossos passos novamente. Você pode correr. E quando você chegar lá, Deus vai estar com a cara na sua frente, dizendo: estou aqui para lhe direcionar para o caminho que eu tinha para você. É isso que Deus estava fazendo aqui com o profeta Jonas. Ele estava redirecionando Jonas para aquilo que Deus o tinha dado anteriormente. Deus está dando uma segunda chance a Jonas. Deus está dando uma nova oportunidade para que ele agora possa se submeter à vontade do Senhor e seguir o chamado original de Deus. Nós podemos aprender aqui, nesses primeiros versos, pelo menos algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus é um Deus de folhas brancas e novos começos.
Perceba que Deus não ficou jogando na cara de Jonas. Jonas, você é um profetazinho, ô bichinho ruim, viu? Ô coração incircunciso seu. Ô homenzinho ruim de obedecer a minha voz. Simplesmente Deus coloca Jonas de um modo tanto quanto inesperado, sendo cuspido por um grande peixe, à beira-mar, e repete as mesmas palavras, quase que literalmente, com a exceção de duas palavras, pela segunda vez. É pela segunda vez, então, que Deus agora está dando essa oportunidade para que Jonas possa atender ao chamado do Senhor. Mas Deus não começa a passar um checklist. Eu estou dando a segunda chance, mas eu vou te dizer, vice. Ó, tinha tanto profeta melhor que tu, mas tu é desobediente. Tu lembra o que tu fez? Tu não orou. Tu não quis ouvir os próprios pagãos marinheiros. Tu quis se suicidar, que eles te pegassem no navio e te jogassem à beira-mar. Deus não ficou jogando na cara de Jonas tudo o que ele havia passado. Jonas tinha orado a Deus. Jonas tinha se arrependido diante do Senhor daquilo que ele tinha feito. Como nós vimos no capítulo número 2. E agora, Deus então dá um novo começo a Jonas, sem contudo, estar lançando em seu rosto os seus pecados. Quantas vezes, irmãos, a gente conhece pessoas rancorosas, que uma vez atingida, ela guarda aquilo ali, meu amigo, a 7 chaves. Você pode invadir o Pentágono, lá nos Estados Unidos, talvez o lugar mais protegido do mundo, mas jamais você conseguirá alcançar o coração desse irmão rancoroso que foi atingido pelo pecado de algum irmão. Ele guarda aquilo, ele bota mágoa no coração dele. O Senhor não é assim. O Senhor não é um ser rancoroso. Jonas desobedeceu, Jonas insistentemente ignorou o Senhor. Mas Deus não guardou magoinha no coração. Deus simplesmente, depois de Jonas se arrepender do seu pecado, ele agora dá um novo recomeço para que possa seguir diante do Senhor. Infelizmente, muitas vezes dentro de nossas igrejas, quando um irmão cai em pecado, seja de adultério, seja de roubo, seja de mentira, seja de contenda dentro da igreja que o irmão quer fazer, seja qual for, o irmão é disciplinado. Muitas igrejas deixam o irmão de molho para o resto da vida. Esse irmão agora não assume mais cargo nenhum, esse irmão agora não serve em ministério nenhum, porque ele cometeu aquele pecado, não há mais possibilidade dele ser completamente restaurado. Sabe, ele foi restaurado, mas não totalmente restaurado. Ele não pode agora voltar aos ministérios na igreja do Senhor, porque ele cometeu aquele pecado. O irmão fica como que fosse a marca que Caim recebeu na testa. Todo mundo agora sabia quem era Caim. E muitos irmãos agem assim com outros irmãos que caem em pecado. Mas o Senhor não age assim em relação ao próprio Jonas. Infelizmente, muitos pastores fazem exatamente isso. Tem rixa com outro pastor, tem rixa com outra pessoa, e ele usa do seu poder dentro de presbitério, dentro da igreja, para ferir um determinado irmão. Infelizmente, eu tive que lidar com um pastor que foi assim. Ele simplesmente se sentiu atingido por alguns irmãos dentro da igreja, e os irmãos não tocavam, não cantavam, não participavam mais do culto, não participavam de nenhum outro ministério dentro da igreja, porque o pastor estava guardando mágoa e rancor dentro do seu coração, ódio. E usava o seu poder para simplesmente limitar a graça e a multiforme graça do Senhor no seu próprio reino. Ele me atingiu, então ele não participa mais do reino de Deus. Olha só, ele é o dono do reino. Você me atingiu, não participa mais do reino de Deus. E o Senhor é exatamente o contrário. Pense que o Senhor, ele é um ser santo, ele nunca cometeu pecado algum. A gente que é pecador, constantemente cometemos pecado contra outras pessoas, nos sentimos tão superiores quando alguém peca contra a gente, que não temos a capacidade de perdoar, mas sim só de guardar mágoa, rancor e ressentimento dentro do nosso coração. E a primeira verdade, então, que nós aprendemos é que Deus dá um novo recomeço. Não lança na cara de Jonas o seu pecado. Pelo contrário, Deus não guarda rancor, mas o perdoa verdadeiramente. Uma outra verdade que nós podemos aprender com esses 2 versos da palavra do Senhor é que Deus é mais interessado no servo do que no trabalho que o servo faz. Muitas vezes a gente dentro da igreja acha que um irmão é um servo do Senhor porque ele faz muita coisa dentro da igreja.
Inclusive nós, pastores, muitas vezes confundimos as coisas. Aquele irmão ali faz muita coisa, logo aquele irmão é uma bênção. Não necessariamente. Porque muitas vezes a gente está preocupado com o que o irmão está fazendo dentro da igreja. Ele está ajudando, então ele é uma bênção para mim. É uma bênção na igreja, é um servo do Senhor. E muitas vezes não é assim que as coisas funcionam. Comentando sobre isso, Tulian, mais uma vez, ele nos ajuda ao dizer. Ele está mais interessado em você do que naquilo que você consegue realizar. Se essa realização do projeto Nínive, fosse tudo que Deus se importasse, ele poderia ter descartado Jonas e encontrado um profeta mais confiável. Ele sabia que Jonas fugiria. Então por que ele mandou que Jonas fosse da primeira vez? É porque Jonas era o projeto de Deus. Deus vai através de Jonas, não porque precise dele, mas porque Jonas precisa de Deus. Jonas não era um mero boneco para a realização de pregar na cidade de Nínive. À medida que Deus queria que Nínive fosse anunciado o juízo que ele tanto desejava, o próprio Jonas era o projeto para trabalhar e ser submisso, para ser trabalhado e submisso à vontade de Deus. A gente olha para o livro do profeta Jonas e acha que simplesmente era só Jonas ir. Não. Deus chama esse profeta um tanto quanto incomum, fraco, desobediente, suicida, justamente porque Deus queria, por meio do projeto que ele tinha para Nínive, trabalhar no projeto que ele tinha no próprio Jonas, que era mudar a sua vida, que era moldar a sua vida de conformidade à vontade do Senhor. Então Jonas não era um mero boneco, como muitas vezes os pastores são tratados assim em seus ministérios. São tratados como meros bonecos. Ah, tá dando não, então vai embora. Como se fosse uma pessoa qualquer. O Senhor não trata assim Jonas. Jonas é desobediente. Jonas é uma pessoa que ama mais a sua nação do que ama o próprio Deus, como nós vimos anteriormente. E ainda assim Deus vai insistentemente moldando a vida de Jonas. Uma terceira verdade que nós podemos aprender diante desses versos, e parece ser contraditório com o que eu tinha falado anteriormente. Não devemos nos enganar ao achar que Deus é obrigado a nos dar novas oportunidades e novos recomeços. Se Deus lhe deu isso, louve ao Senhor. Porque Deus não tem obrigação de absolutamente nada. A palavra de Deus contém vários exemplos de pessoas que pecaram contra o Senhor e não tiveram uma nova oportunidade. Mas a gente tem um entendimento tão errado de Deus que acha que Deus de alguma maneira tem a obrigação de que se eu errei, Ele tem que me dar uma nova oportunidade para que eu possa recomeçar de novo. Deus é um Deus gracioso, Ele pode fazer isso, mas Ele não está obrigado a fazer isso. Pense no caso de Ananias e Safira. No capítulo 5 de Atos, o texto diz que os irmãos estavam trazendo as suas ofertas na igreja. Ananias e Safira, que eram um casal, eles se juntaram e disseram, olha, todo mundo está dando tudo que tem, a gente só dá uma parte. Mas os irmãos vão pensar que a gente está dando tudo. Porque aí é massa, né? O cara está dando tudo, é diferente de dar só uma parte. Todo mundo está dando tudo, lá vai eu dar uma partezinha. Esse irmão aí não... Então, bora fingir que a gente está dando tudo. Aí chegam eles, atrasado no culto, a mulher chega, né? O marido chega, morre. Depois chega a mulher, deveria estar se maquiando. Não sabia que o irmão estava morto, que o marido estava morto. Quando chega, vem naquele cântico de louvor, meio fúnebre, que vai entregar a oferta. O que é que acontece? Ele diz, tem para ti. Aqui é que morreu teu marido, morre tu também. Pei! Não teve uma nova oportunidade. Qual foi a oportunidade que Ananias teve? Qual foi a oportunidade, a segunda oportunidade que Safira teve? Nenhuma. Vocês lembram da mulher de Ló? Quando a gente é criança, né? Principalmente minhas crianças. Canta direto, né? A estátua de sal. Não teve uma nova oportunidade. Ela pecou contra o Senhor disse, não olhe para trás. Ela olhou, eu vou dar uma segunda oportunidade. Você viu alguma segunda oportunidade? Não teve. Vocês lembram de Saul? Lá em 1 Samuel, no capítulo número 15, o verso 22 e 23, Deus tinha dito, Saul,
Tudo que você pegar na batalha, destrua tudo, não deixe nada. Lá vem Saul, trazendo os animais. Quando o profeta Samuel... Que mugido de boi é esse aí? Aí Saul... Não é... Esses boi eu trouxe para sacrificar o Senhor. Para sacrificar a Deus? E quem foi que pediu para que esses animais fossem sacrificados para Deus? Então, aquela célebre frase, é melhor obedecer do que sacrificar. E ele disse, agora, pois o reino foi tirado de ti. Saul ficou doido. Quando Samuel deu as costas que foi embora, ele puxa a capa de Samuel. A capa de Samuel é rasgada, ele disse, o reino foi rasgado de ti. Não teve uma nova oportunidade. Não desperdice a oportunidade que Deus está lhe dando essa noite de você se lançar em arrependimento e fé diante dele. Porque pode haver, ou melhor, não pode haver uma nova oportunidade. Arrependa-se, creia no que Deus está lhe chamando para fazer. Segundo lugar, a graça em Jonas. O texto bíblico diz que a palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O verso 3 então diz que Jonas se levantou, pois, e foi à grande cidade de Nínive, segundo a palavra do Senhor. Diz o texto, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Provavelmente essa ideia de 3 dias para percorrê-la é uma referência ao diâmetro da cidade. Se Jonas fosse percorrer a cidade de ponta a ponta, ele demoraria 3 dias. Os estudiosos calculam que em um dia de caminhada no mundo antigo, se fazia mais ou menos 30 quilômetros. Então, a cidade tinha mais ou menos 90 quilômetros de distância. O problema é que, segundo alguns dados arqueológicos, a cidade de Nínive era muito menor do que aparentemente a Bíblia afirma. Uma cidade de 90 quilômetros de diâmetro. O que tem levado alguns comentaristas bíblicos a salientar que o que está aqui sendo dito não é a cidade de Nínive, mas a grande Nínive. O que seria isso? Pense, por exemplo, em Recife, a cidade de Recife, mas hoje a gente costuma falar da região metropolitana de Recife. O que é a região metropolitana de Recife? A região metropolitana de Recife inclui a cidade de Recife, Camaragibe, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Paulista, Olinda. Essa é a grande Recife. Então é provável que o que esteja em mente aqui não seja a cidade de Nínive, mas a grande cidade. As cidades que estavam mais próximas, que eram dependentes, por assim dizer, dessa cidade de Nínive. Seja como for, a ideia é que Jonas demoraria 3 dias para percorrer o percurso todinho daquela terra, pregando a mensagem que vai ser anunciada no versículo de número 4. Mas o que esses versos iniciais nos falam implicitamente sobre o próprio Jonas? Pense que agora Jonas, ele não vai simplesmente como ele iria no capítulo de número 1, se ele tivesse obedecido à voz de Deus. Jonas agora vai como uma pessoa completamente diferente. Eu não diria completamente diferente, eu diria diferente. A gente vai ver que no capítulo 4 ainda tem umas coisinhas a ser ajustadas. Mas ele vai diferente. Ele agora vai como uma pessoa que provou da graça salvadora do Senhor ao ser liberto daquele grande peixe ou daquele grande animal marinho. Então ele vai agora como uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça de Deus. Em segundo lugar, ele agora é um homem mais preparado para a missão de Deus. Porque Deus agora deixou claro que a sua missão tem que ser executada e continuada na vida desse homem. Em terceiro lugar, ele agora vai como um homem que ora ao Senhor. E não simplesmente um homem que toma as atitudes ao seu bel prazer. Parece uma coisa absurda, mas quantas vezes a gente toma atitude na vida da gente sem qualquer tipo de oração ao Senhor? Como eu disse, a gente não precisa orar no nosso quarto, ir lá. A gente está no carro dirigindo, a gente está subindo no ônibus, a gente pode fazer uma oração ao Senhor. E Jonas, por mais oportunidade que ele teve no capítulo número 1, você não vê ele orando em nenhuma dessas oportunidades.
Mas agora, depois do capítulo número 2, quando ele esteve na boca daquele grande peixe, ele ora ao Senhor, agora ele é um homem mudado. Comentando sobre isso, Gordon Guides diz assim: a experiência da oração, juntamente com as respostas a essa oração, constitui um incentivo mais profundo para um compromisso aprofundado com o Senhor. Agora ele não era só simplesmente um profeta que estava obedecendo a Deus. Ele é um profeta que estava orando, que orou ao Senhor e teve resposta desse próprio Deus. Agora ele tinha razão suficiente para cumprir a missão do nosso Deus. Hudson Taylor foi um missionário que desbravou a Índia. O seu filho, Howard Taylor, diz o seguinte a respeito dele: durante 40 anos, o sol não se levantou sobre a China sem que Deus encontrasse Hudson Taylor de joelhos. Todas as manhãs, Hudson Taylor estava orando por aquela nação distante do Senhor. Nós podemos aprender mais algumas questões aqui a respeito da vida do próprio Jonas. E o que Deus tem nos ensinado diante dessa escola da graça que ele manifesta na vida desse profeta. Muitas vezes nós nos sentimos tímidos e acovardados por pessoas do mundo que apontam os nossos pecados. Mas aqui vai um pecador, resgatado pela graça do Senhor, para anunciar uma mensagem de juízo. Esse pecador que momentos antes estava disposto a se suicidar, tirar a própria vida. Claro que de maneira assistida. Ele queria que o suicídio fosse por meio dos marinheiros que jogassem ele no mar. Mas ainda assim um suicídio. Estava aqui uma pessoa que estava disposta a morrer a obedecer à vontade de Deus. E agora ele está indo e pregando a mensagem do Senhor. Muitas pessoas no mundo podem dizer: tu tem nada para dar de exemplo. Tu fumava, tu bebia, tu ia ir para o cabaré, tu estava indo nos bares da vida. Guardado as devidas proporções, Jonas era uma pessoa desobediente. Ele não poderia desobedecer nessas coisas, mas ele era desobediente tanto quanto essas pessoas. Mas agora ele era um desobediente que foi perdoado pelo Senhor. E Deus agora o retoma a missão que ele tinha dado originalmente. E pelo Senhor ele estava aprovado a pregar a sua palavra. E muitas vezes a gente fica acovardado. Ai, será que eu vou falar ao meu vizinho? O meu vizinho sabia como eu era. Pregue, meu irmão. Pregue. Porque importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Uma outra coisa que nós aprendemos a respeito da vida de Jonas é que Jonas ele volta pianinho. Você vê Jonas pianinho. Deus fala a segunda vez e diz o texto bíblico: ele se levantou e obedeceu ao Senhor. Quando a gente passa pelas provações, muitas vezes desesperadora, é que nós voltamos pianinho diante do Senhor, sem orgulho, sem qualquer tipo de autossuficiência. Nós nos despojamos daquilo que nós pensávamos que poderíamos fazer com a nossa própria força. E voltamos completamente dependentes da voz do Senhor e em obedecendo. Terceiro lugar, a graça de Deus manifestado à cidade de Nínive. Veja o que diz o versículo de número 4 e 5. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vamos até aí. Perceba o que diz o texto bíblico. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia. Em quantos dias se deveria percorrer a cidade toda? 3. No primeiro dia, já tinha pessoas se entregando ao Senhor por meio da pregação de Jonas. Veja o que diz o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. No primeiro dia, por assim dizer, Jonas nem terminou o sermão. E estava todo mundo já se entregando à palavra do Senhor e se arrependendo dos seus próprios pecados. Que maravilha. Está o pastor pregando, deixa eu terminar. Está todo mundo se convertendo. Eu nem terminei o sermão, todo mundo está se convertendo. É exatamente o que está acontecendo aqui. Jonas ainda está no seu primeiro dia de pregação. E a pregação não é um tanto quanto elaborada, né? A escola da graça de Deus.
Qual é a mensagem que Deus tinha para ele? Em hebraico são apenas 5 palavras. Mas o texto em português diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o tema do sermão. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui da graça de Deus manifestada à cidade de Nínive é que a graça de Deus deve manifestar o juízo, apontar para o juízo de Deus. A graça de Deus não é oposta ao juízo de Deus. Pelo contrário. Não existe a graça salvadora sem que alguém antes tenha ouvido falar sobre o juízo do Senhor. Muitas pessoas querem pregar. Não fala não, ela vai gostar muito não. Pss, fala não, fala só de coisa boa. E quem é que vai se converter se você só está falando de coisa boa? A pessoa só vai entender que ela precisa ser salva quando ela entender que ela está numa situação de perdida. E você só pode falar que uma pessoa está numa situação de perdida quando você disser que ela está perdida diante de Deus porque pecou contra Deus e que merece o juízo e o inferno eterno do Senhor. Jamais ninguém pregará um evangelho bíblico que não seja antecedido de uma mensagem de juízo. O juízo de Deus é parte integrante da verdadeira evangelização. Ninguém pode verdadeiramente evangelizar sem, contudo, levar a mensagem do juízo do Senhor. Mas não fala não, pastor, porque aquela mulher está acamada, está perto de morrer, só fala coisa boa. Eu vou falar coisa boa mesmo, porque ela está numa situação desgraçada, mas que tem uma solução para ela. E muitas vezes a gente desconsidera essa verdade da palavra de Deus. Comentando sobre essa situação, Charles Spurgeon diz assim, sobre Jonas. Ele imagina o que é que tem acontecido, o que aconteceu. Ele entrou na cidade de Charles Spurgeon. Talvez tenha parado por um momento, consternado por sua numerosa população, por sua riqueza e esplendor, mas novamente fez soar sua voz fria e penetrante. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele seguiu em frente e a multidão aumentou ao seu redor. À medida que ele passava pelas ruas, mas ainda ouviam a monótona e solene palavra. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, novamente, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É improvável que isso que Spurgeon esteja descrevendo seja o que realmente aconteceu. Grande parte dos comentaristas bíblicos tem salientado que isso daqui que tem essa mensagem, 40 dias e Nínive será subvertida, é um resumo daquilo que Jonas provavelmente tinha pregado. Dificilmente Jonas passou só dizendo, daqui a 40 dias Nínive será destruída. O narrador resume aquilo que Jonas pregou. Porque o importante aqui não era tanto o conteúdo extensivo do que Jonas estava pregando, mas sim um arrependimento da cidade de Nínive. Então é improvável que simplesmente a pregação tenha sido só essa. Mas isso é, vamos dizer assim, é um resumão. Ô pastor, o senhor poderia fazer esse resumão todo sermão, né? Você apresenta ali, 5 minutos termina, a gente dá glória a Deus, vai orar e vai para casa. Assistiu Fantástico. Comentando sobre a necessidade de anunciar o juízo de Deus, Martin Lloyd-Jones diz assim: a essência do evangelismo é começar pregando a lei. E é porque a lei não tem sido pregada que hoje temos um evangelismo tão superficial. Então o evangelismo precisa começar com a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem, as exigências da lei, o castigo estabelecido pela lei e as consequências eternas do mal. Apenas o homem que reconhece sua culpa corre em direção a Cristo, para nele encontrar libertação e redenção. Infelizmente, a gente não tem entendido essa realidade em muitos dos nossos evangelismos modernos. A lei de Deus, entendam isso aqui, irmãos. A lei de Deus é uma coisa, o evangelho é outra. Eu não estou dizendo que um é oposto ao outro. Mas a lei de Deus é o que Deus requer de cada um de nós. O evangelho é o que Deus faz em Cristo por nós. São coisas distintas. A lei de Deus diz, eu quero que você faça isso, isso, isso aqui, seja assim, assado. Isso é a lei de Deus. O evangelho é, mas Jesus fez isso por você, pecador.
Jesus lhe perdoou na cruz. Você não conseguiu cumprir as exigências da lei. Todas as duas coisas são importantes no ato da evangelização. Porque não pode haver verdadeiro evangelho se não for antecedido pelo anúncio das exigências do que Deus quer de mim e de você. E depois que essa pessoa apontar o que Deus quer de mim e você, que é a lei de Deus, eu realmente reconhecer que não tenho atingido esse padrão da lei de Deus e que necessito de um substituto, que necessito da graça perdoadora do sacrifício de Jesus Cristo. Mas a cidade de Nínive não só foi agraciada com a mensagem de juízo. Ela foi agraciada com o exército de um homem só. Vocês conseguem lembrar o que era a cidade de Nínive? Ou melhor, a Síria, cuja capital estava em Nínive, a Síria era a superpotência da época. Potência política, potência econômica. Uma nação extremamente cruel. Vocês lembram o que eles faziam? Eles esfolavam as pessoas vivas. Eles cortavam as mãos de muitos dos prisioneiros. E apertavam a mão cortada, debochando. Aperta minha mão. Não tinha mão nenhuma, aquele tinha acabado de cortar. Então eles eram um império extremamente cruel. E naquela época não haveria nenhuma nação que pudesse lidar de modo militar contra aquela nação. Era uma nação, humanamente falando, imbatível. Mas Deus envia o exército de um único homem. E rende aquela nação diante dos seus pés. Lusky Brito, comentando sobre isso, diz: Nínive era a cidade mais importante do mundo antigo. A grande potência política e econômica. Ninguém conseguiria derrubar a cidade naquele tempo. E ainda assim, Deus envia um exército de um homem só. E vence a grande cidade da história do mundo até o momento. Um único homem, com a mensagem do Senhor, dobra a superpotência cruel, maligna, indestrutível naquela época. Uma outra verdade que nós podemos aprender nesse texto, é a recepção imediata da mensagem de Deus. Olha que o povo de Deus, ou melhor, o povo ninivita não ficou arrodeando. Assim que eles ouvem a mensagem de Deus, eles aceitam imediatamente o que Jonas estava dizendo. A gente vai ver que no capítulo 4, a esperança de Jonas era que Nínive não se convertesse. Então Jonas foi agraciado pelo Senhor, mas tinha muita coisa ainda para ser mudada. Assim somos nós, né? Fomos agraciados pela salvação do Senhor, mas temos muitas coisas a ser mudadas em nossas vidas. Não pense que Jonas era diferente. Ele muito provavelmente queria que que Nínive não se convertesse ao Senhor. O capítulo 4 vai deixar isso claro. Quando ele percebe que Nínive se converte, ele fica irado contra Deus. Então você tem um mensageiro que não quer que a mensagem redunde em salvação. E ainda assim, aquele povo vê aquele profeta, deveria estar pregando com a empolgação, né? Você querendo pregar a mensagem, resumidamente. 40 dias, Nínive será destruída. Eita, falta só 39. Então, no primeiro dia, quando acabar, no primeiro dia mesmo, ele já foi frustrado. Ele viu Nínive agora se rendendo ao Senhor. A recepção imediata à palavra de Deus. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus aqui nesse momento. Desde para terça-feira eu começo. Pastor, foi bom assim a mensagem, sabe? Algumas coisas precisam mudar na minha vida a partir de terça. Tem algumas coisas para fazer na segunda ainda. Aí, chegar a terça, os ninivitas imediatamente. O que é que eu... É o que, Jonas? Eu me arrependo agora diante do Senhor. Imediatamente. Eu não vou na minha casa falar para minha mãe. Não, agora, imediato, eu me arrependo. Diante do Senhor. É assim que nós devemos receber a palavra de Deus. À medida que Deus vai falando conosco, imediatamente nós colocamos o nosso coração diante de Deus para que possamos obedecê-lo na mesma hora. E nos arrependermos dos nossos pecados. Nós podemos aprender então mais algumas coisas a respeito desse texto da palavra de Deus. Ao anunciar a verdade de Deus, não devemos depender da nossa capacidade, nem do nosso poder de persuasão. Você acha que Jonas foi com a melhor retórica que existia na época? Vou botar minha melhor retórica para que eles possam... Talvez Jonas foi até gaguejando.
Eu não estou entendendo não, 40 dias. Isso era sobre... Estou entendendo, há 40 dias então me converto. Jonas deve ter utilizado a pior retórica do mundo, o pior argumento possível, para que aquele povo não se arrependesse. E ainda assim, aquele povo se arrepende. Porque o poder não está na capacidade do mensageiro. O poder está na palavra de Deus. O mensageiro pode ser um adúltero, pagão, diabólico. Se ele fala a verdade de Deus, o Espírito Santo pode utilizar aquela verdade para converter a vida do mais vil pecador. Comentando sobre isso, Palmer Robson diz assim: não foi o poder do argumento apresentado pelo profeta que tocou as pessoas. Foi o poder da verdade de Deus que entrou em seus corações. Nunca dependa de seus próprios poderes persuasivos como maneira de salvar pecadores. Nunca espere até ter confiança em si mesmo para falar em nome de Cristo. Tem gente que é assim: eu queria falar tanto ao meu vizinho, mas eu não estou com muita confiança. Não. Fale, meu filho, fale, que não depende da sua confiança. Eu não estou sabendo muito argumentar, está muito difícil para mim. E se ele me perguntar assim, fale. É Deus e é a sua verdade em que as pessoas creem. Você precisa apenas ser um instrumento do Senhor. Uma outra verdade que nós devemos aprender a respeito desses versos da palavra de Deus. Procure uma igreja onde a pregação fiel da palavra de Deus seja anunciada. Tem igrejas aí, eu acho interessante, igrejas do amor. Aí ninguém fala igreja do juízo de Deus. Vocês já ouviram essa igreja? A primeira igreja do juízo de Deus em Camaragibe. Já viram? Primeira igreja da maldição do Senhor. Mas Deus não vai mandar maldição? Deus não vai mandar do juízo? São verdades da palavra de Deus. Mas ninguém tem uma igreja. Primeira igreja de Camaragibe do juízo do Senhor aqui na terra. A primeira igreja do amor, primeira igreja da paixão, primeira igreja da... Tudo bem, são verdades da palavra de Deus. Mas igrejas onde só essas verdades são anunciadas, o Deus verdadeiro não é completamente manifestado. Jonathan Edwards diz que uma das razões do decreto eterno do Senhor para o seu juízo é manifestar sua própria justiça. Por que Deus então decreta que pessoas recebam o juízo eterno? Porque Deus queria manifestar a sua justiça em toda a sua glória. Se não existisse a justiça eterna do Senhor implantada aos pecadores e ímpios, não existiria a manifestação eterna do Senhor em sua justiça e juízo. O amor do Senhor tem que ser manifestado, mas a justiça e juízo de Deus também tem que ser manifestado como parte de quem Deus é. Procure igrejas onde o juízo do Senhor, junto com o seu amor, com a sua santidade, com a sua beleza, com a sua eternidade, com a sua onisciência, a sua onipotência, sejam anunciadas. Não pegue igreja onde eles particionam aquilo que você gosta de Deus. Vão à igreja onde o Deus verdadeiro é pregado, não o Deus que você quer ouvi-lo. Terceiro lugar. Se Nínive se arrependeu, não devemos confiar que Deus pode converter numerosas multidões das nossas próprias cidades. Isso é uma verdade que, com o passar do tempo, nós descremos, irmãos. Quantos de vocês acham que Recife tem solução? Eu conversava recentemente com uma pessoa, um passageiro, e ele dizia assim: Brasil tem mais gente não? Eu disse: essa porcaria tem mais gente não. Celular tem mais gente, é 500 anos de roubalheira, chega o cara no poder, só quer espoliar o povo. Eu entrei na onda, ninguém tem mais gente isso aí não, isso é uma desgraça. Mas isso é uma visão ímpia. Porque uma visão bíblica crê que Deus pode mudar a nossa nação. Eu não estou dizendo que ele vai mudar, porque é Deus que faz como ele quer. Mas uma visão bíblica a respeito do Brasil é que Deus pode mudar a nossa nação. Nós devemos orar pela mudança da nossa nação. Nós devemos orar pela mudança da nossa cidade. Eu garanto a vocês que a cidade de Camaragibe não é pior do que a cidade de Nínive. É porque você não conhece Camaragibe, se você não é daqui.
mas não é pior do que a cidade de Nínive. Não é pior do que os assírios. E ainda assim, a graça bombástica, perdoadora e poderosa do Senhor atingiu a vida daquelas pessoas e aquelas pessoas se renderam a Deus. Continuemos crendo, continuemos orando pela nossa nação, pelas nossas cidades, pelos nossos bairros, para que Deus possa enviar o poder da sua graça regeneradora para converter essas almas perdidas. A graça de Jesus Cristo. Como Jonas, Jesus foi enviado pelo Pai com uma mensagem de advertência e salvação para o mundo. Jesus disse sobre si mesmo que quem nele não crê é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E como finalmente Jonas o fez, Jesus também obedeceu à ordem de Deus e fielmente pregou a mensagem do céu. E como profeta, Jesus se manifestou no poder de Deus, de forma que até mesmo os pecadores mais improváveis e mais endurecidos responderam com arrependimento. Estamos diante não simplesmente de Jonas, mas do verdadeiro Jonas, que converte pecadores como eu e você. Que pois nos arrependamos dos nossos pecados e nos lancemos em fiel confiança ao nosso Salvador. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela tua mensagem. Que o teu Espírito Santo continue a reverberar essas verdades em nossas vidas. Para a glória do teu nome, o bem da nossa vida, o bem da nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém.